Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo, né, que tem o objetivo de falar sobre desenvolvimento de scripts, né, para os aplicativos da Adobe, desenvolvimento de scripts para automatização de tarefa e otimização de tempo, de fluxo de trabalho nos aplicativos da Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, tá? Esses aplicativos que muita gente utiliza e os scripts podem ajudar consideravelmente para ganhar tempo, ganhar fluxo de trabalho e assim por diante. Acho que a ideia de toda a profissão, na verdade, é que a gente possa fazer mais, fazer melhor e ganhar tempo, né? Se a gente conseguir esses três pontos, né? Fazer mais, fazer melhor e ganhar tempo no que a gente faz, o nosso fluxo de trabalho se torna mais dinâmico e aí a gente consegue otimizar o nosso tempo. Nós vamos então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Essa é a primeira vez que eu faço uma transmissão online aqui pelo Facebook, eu espero que tudo corra bem, espero que eu consiga ter uma boa, né, que a gente possa ter uma boa experiência nessa transmissão e espero poder, né, passar um pouco de conhecimento para vocês sobre o que eu sei a respeito do desenvolvimento de scripts. Agradeço desde já, né, pela participação de vocês e por todos aqueles, não apenas pela participação, mas pela força, né, curtindo, compartilhando, divulgando essa transmissão. A ideia é que a gente possa fazer, na verdade, se essa transmissão der certo, que a gente possa fazer uma sequência de transmissões, porque, obviamente, falar sobre desenvolvimento de scripts em uma noite apenas não dá para a gente explorar todos os recursos. Portanto, vale a pena, né, a gente marcar uma sequência e aí se aprofundar no tema, né, se vocês gostarem da ideia. Eu tô com o meu celular aqui do lado, tá? E eu vou tentar ficar monitorando os comentários, né, que vocês fizerem aqui, as postagens. Então, se vocês tiverem dúvidas, tente colocar aqui nos comentários e aí, à medida do possível, eu vou tentar responder esses comentários, tá? Espero que tudo dê certo aí, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento de scripts para os aplicativos da Adobe, ok? Vamos nessa então, pessoal. Bom, nesse momento, então, provavelmente vocês já devem estar podendo visualizar a minha tela, né? E eu vou começar falando, né, desenvolvimento de scripts aqui, eu vou começar falando sobre o que é exatamente scripts, por um simples motivo. Na verdade, eu não posso simplesmente supor que todo mundo que está aqui nessa reunião saiba, que todo mundo que está aqui nessa transmissão saiba o que é script, como funciona, como que a gente pode trabalhar com scripts dentro dos aplicativos. Então, esse arquivo PDF que eu criei, né, essa introdução, é justamente para mostrar o que é script e como ele funciona e como ele se destaca nesse universo de automatização de tarefas, de ganho de tempo, tá? Então, para a gente começar esse conceito, né, entender especificamente o que é script. Bom, é muito simples a gente compreender. Scripts, né, são conjuntos de comandos que você programa, que você escreve em uma linguagem compreendida por um aplicativo de destino, e esse aplicativo vai pegar essa instrução que você colocou ali, tá? Essa instrução que você desenvolveu, que você programou, e ele vai executar essa instrução. E isso vai permitir que você possa adicionar novos recursos aos aplicativos, assim como você possa combinar os recursos que os aplicativos têm ao seu favor, para que você possa, então, fazer muito mais, tá? Nos programas da Adobe, portanto, e existem vários programas da Adobe que suportam a leitura de scripts, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Os programas da Adobe, eles podem
ler os scripts que você escreve e aí você consegue com isso automatizar os seus processos, ganhar seu tempo no fluxo de trabalho, tá? Uma coisa, por exemplo, um tipo de ação que você manualmente demoraria, sei lá, meia hora para fazer, 1 hora para fazer, com o script você reduz consideravelmente esse tempo para 5 minutos, 10 minutos e assim por diante, tá? Então, por exemplo, no Photoshop, principalmente, né? Quem já utilizou um recurso lá dentro do Adobe Photoshop chamado Ações, o painel Actions, né? Sabe o que eu estou falando com relação ao que é script. Ao que é automatização. O painel Ação lá do Photoshop, ele permite que você grave algumas rotinas e depois você reproduza essas rotinas. Então você já tem mais ou menos ideia, se você alguma vez já utilizou o painel Ações do Photoshop, você já tem ideia do que é automatizar uma tarefa. É muito parecido com a ideia de macro, né, do Excel. E aí você pode se perguntar, tá, mas o que o script tem de diferente das ações? Bem, o script ele pode fazer tudo o que as ações fazem e muito mais. Então o script ele é um recurso muito maior do que as ações, porque você vai ter que programar. Vai dar mais trabalho para fazer do que gravar uma ação? Claro que vai, mas no final das contas você vai ter inúmeras possibilidades que as ações não te dão. Então, por exemplo, você pode acessar diferentes comandos que as ações não acessariam, você pode manipular arquivos e pastas do sistema, você pode fazer ligação externa, por exemplo, eu posso pegar informações de um arquivo XML e eu vou mostrar um exemplo disso aqui, tá? Eu posso operar com múltiplos arquivos ao mesmo tempo e eu posso, inclusive, que é algo que eu espero poder ensinar para vocês em uma sequência de transmissões ao vivo, a integração entre diferentes aplicativos, de modo que eu posso, olha que legal isso, eu posso começar uma tarefa no Photoshop, eu posso enviar uma parte dessa tarefa para o Illustrator, por exemplo, executar, o Illustrator executa, devolve para o Photoshop e aí continua o processamento que eu preciso. Então esse intercâmbio entre programas, tá, também é possível utilizando scripts, algo que as ações não conseguem fazer, tá? Bem, quais linguagens são interpretadas, quais linguagens os aplicativos da Adobe suportam? Bom, quando a gente fala de scripts, pessoal, as linguagens suportadas pelos aplicativos da Adobe são Apple Script, VB Script e JavaScript. Apple Script, VB Script e JavaScript, né? Visual Basic e JavaScript. E aí você pode se perguntar, qual das três linguagens eu deveria utilizar? Qual das três linguagens seria mais interessante eu utilizar? Eu vou te dar algumas razões para você escolher uma dessas três linguagens. Só para você entender, Apple Script é uma linguagem que tem um suporte nativo, obviamente, nos sistemas operacionais macOS. VB Script, Microsoft VB Script, ela é uma linguagem que é suportada nativamente pelos sistemas da Microsoft, tá? Já o JavaScript é uma linguagem suportada por ambas as plataformas nativamente, o que significa que se você tiver os aplicativos da Adobe, tanto no Mac quanto no Windows, você consegue rodar os seus scripts. Por essa razão principal, eu já te falo, prefira trabalhar com JavaScript. E a gente vai, ao longo aqui dessas transmissões, trabalhar especificamente com JavaScript. JavaScript que é uma das linguagens essenciais quando a gente está desenvolvendo páginas para web, sites da web. Então, para quem desenvolve para quem já conhece o desenvolvimento web, JavaScript você vai poder utilizar todo o núcleo do JavaScript, o núcleo da linguagem JavaScript, você vai poder utilizar nos aplicativos da Adobe. Isso é muito legal porque qualquer programador que já tenha um conhecimento prévio sobre JavaScript, e honestamente você encontra N sites na internet que te ensinam, que te dão dicas, que te informam como programar em JavaScript. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar, eu utilizei um site, a W3 Schools,
para poder ler e entender melhor o que é JavaScript. Mas o JavaScript não tem apenas esta vantagem. Além de ser executado nativamente no ambiente Windows e macOS, outras duas vantagens que eu posso citar para que você prefira o JavaScript é, primeiro, ser acessado diretamente dentro dos aplicativos. Eu posso pegar o meu arquivo de script, eu posso colocar na pasta de instalação do aplicativo, do Photoshop, por exemplo, e aí ele vai ser reconhecido por comando de menu. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho lá menu arquivo novo, menu editar e copiar, menu selecionar tudo, vários comandos dos aplicativos, eu vou ter o meu script como um comando lá também. Se você programar em JavaScript, você consegue ter essa possibilidade. Outra possibilidade é executar automaticamente quando o aplicativo abre. Eu posso programar um script para que no momento que eu iniciar o aplicativo, no momento que eu iniciar o Photoshop, que eu iniciar o Illustrator, que eu iniciar o InDesign e alguns outros aplicativos da Adobe, ele já rode automaticamente o meu script, sei lá, para que eu possa fazer alguma pré-configuração no meu programa, para que eu possa já rodar uma rotina de execução, algo nesse sentido. Então, o JavaScript me permite todas essas funcionalidades. Portanto, é muito legal que eu possa pegar essa linguagem que é tão nativa, que é tão utilizada na web principalmente, e aplicar aqui nos programas da Adobe, tá? Então, é uma vantagem bem interessante aí, ok? E aí você pode se perguntar agora, quais aplicativos da Adobe suportam script? Você está falando de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, mas será que a gente tem mais aplicativos que suportam, né, a execução, a integração de scripts? Sim, você tem vários outros aplicativos. Eu coloquei aqui quais aplicativos, né, principais da Adobe suportam a execução de script. Então nós temos aqui dos aplicativos de vídeo, nós temos aqui o Adobe After Effects, tá? O Adobe Premiere Pro, o Adobe Audition, que serve para trabalhar com áudio, para edição de áudio, e você tem inclusive a possibilidade de desenvolver scripts para o Adobe Media Encoder. O Adobe Media Encoder é um codificador, né, conversor de vídeo e assim por diante. Quer dizer, ele está integrado aos aplicativos da Adobe, é um motor de renderização, enfim, mas você pode integrar scripts nele. Do lado do design de imagens, ilustrações, você tem o Adobe Illustrator, o Photoshop e o InDesign, como eu citei, bem como você pode executar scripts também no Adobe Acrobat e você tem também o Adobe Bridge. O Adobe Bridge, quem nunca ouviu falar, né, talvez você tenha já ouvido falar desses aplicativos e você não ouviu falar do Adobe Bridge. O Adobe Bridge é um mega visualizador e organizador de arquivos. Então, eu tenho o Adobe Bridge instalado aqui e eu, inclusive, já desenvolvi scripts para organizar melhor os meus arquivos e assim por diante, tá? Então, é bem legal você entender todo esse universo. Eu não coloquei todos os aplicativos, porque existem aplicativos que suportam scripts, mas que foram até já descontinuados pela Adobe, mas os principais são esses que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Esses aplicativos especificamente, ok? Vamos lá. E como eu posso começar a desenvolver na prática os meus scripts? De que forma eu vou desenvolver scripts aqui, tá? Primeiro, você pode utilizar qualquer aplicativo que desenvolva editor de código para desenvolver os seus scripts. Qualquer um, tá? No entanto, a Adobe, ela oferece no pacote dela um aplicativo que talvez você já tenha visto ele na hora de instalar os seus aplicativos da Adobe, mas talvez você não deu muita bola, que é o Adobe Standard Script Toolkit, tá? Então, ó, se eu analisar aqui, eu vou acessar aqui, ó, os meus aplicativos que estão instalados aqui, ó, do Adobe Creative Cloud, tá? E eu tenho aqui os aplicativos que eu escolhi instalar. E nesse pacote de aplicativos que eu tenho aqui, eu tenho este aplicativo aqui, ó, Adobe Extended Script Toolkit, tá? É um aplicativo utilizado para desenvolver scripts para os programas da Adobe, tá?
E aí você pode se perguntar, tá, mas e se eu quiser utilizar outros? Porque eu já estou acostumado especificamente com outros programas para isso. Ó, aí é o seguinte, esse Standard Script, ele é um aplicativo, assim, super básico, até mesmo daqui a pouco a gente vai utilizar ele, e os programadores que já trabalham há muito tempo podem achar ele extremamente arcaico. Sabe por quê? Porque ele não tem certas comodidades, ele não tem certas vantagens que os aplicativos atuais, né, de programação possuem. E você precisa dele porque ele faz uma integração e enquanto você está desenvolvendo, você já pode ir testando isso lá no seu Photoshop, lá no Illustrator, InDesign e outros aplicativos. Agora, existe até a possibilidade, né? Existe a possibilidade de você pegar a base de dados do Standard Script Toolkit e colocar isso em outro. Eu, por exemplo, na internet tem muita gente que ensina como fazer essa migração da base de dados do Standard Script Toolkit para o VS Code, que é um aplicativo mais conhecido, mais robusto, inclusive, melhor para desenvolvimento que os programadores gostam. Então aqui, ó, só para vocês, eu peguei até um link sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas ó, eu nem vou passar o link porque é super simples você procurar isso, né, no YouTube, tá vendo, ó? Se você procurar aqui, ó, tá? Se você procurar por isso aqui, ó, Visual Code Studio, tá? Visual Studio Code for Adobe Standard Script, aqui você vai encontrar, né? Então eu vou, ó, esse aqui, ó, se eu procurar por esse termo de pesquisa aqui, ó, Visual Studio Code for Adobe Extended Script, tá? Visual Studio Code for Adobe Extended Script, você vai perceber, você vai ter aí, tá? Ó, você vai ter vários vídeos que te ensinam como fazer esse processo. Esse primeiro vídeo aqui, eu estava assistindo ele e o criador do vídeo mostra perfeitinho como fazer essa migração de base de dados. Então, assim, você pode fazer isso se você for um programador que já conhece, já trabalha. Agora, se você for um iniciante, tá? Ou se você pretende fazer o desenvolvimento só para aplicativos da Adobe, eu já vou te falar, o Standard Script, que é o aplicativo que a gente vai utilizar, ele já sobra, tá? Você não precisa mais do que ele, tá? Ele já sobra em relação a recursos. Claro que a gente vai perceber que ele é bem mais arcaico e isso pode ser ruim para quem está acostumado a programar, mas para quem está iniciando, sossegado, tá? Então, faço a sugestão, né, que vocês, para poder acompanhar, né, não necessariamente nessa aula introdutória, mas outras aulas, para que você possa acompanhar melhor, né, as transmissões aqui, né, espero fazer mais transmissões, você tenha o Adobe Standard Script Toolkit instalado aí na sua máquina, né, instalado aí no seu sistema, ok? Bem, dito isso, então, como eu posso programar? Eu vou criar o meu código nesse aplicativozinho, Standard Script Toolkit, e aí eu vou salvar esse código. Esse código, ele vai ser salvo num arquivo com a extensão JSX. Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vou aqui, ó, eu vou mostrar alguns exemplos de scripts para vocês nessa extensão JSX. Tá? Então, todos esses scripts que eu estou mostrando aqui para vocês estão na extensão de script mesmo. E aí você pode rodar de 3 maneiras esses scripts. Primeira maneira para rodar os scripts é você diretamente clicar duplamente sobre o script no seu sistema operacional. Quando você clicar aqui, ele vai, né, e a gente vai aprender a direcionar para um programa, ele vai ver para qual programa está direcionado e aí ele vai já rodar diretamente no programa. A segunda maneira é você abrir o programa Standard Script. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou abrir o aplicativo Adobe Standard Script Toolkit, tá? E esse é o programa que eu acabei de falar para vocês, tá? E ele abriu com um documento em branco aqui para eu começar a programar, tá? E aí, veja, eu posso abrir aqui o meu documento, vim aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir um script aqui, tá? E aí eu tenho o meu script, eu poderia vir aqui e apertar play
para ele reproduzir, para ele jogar lá, nesse caso é lá para o Illustrator, ele vai mandar para o Illustrator esse script e o Illustrator vai executar os comandos que eu estou pedindo aqui, tá? Eu acho que está um pouco pequeno para vocês, então eu vou nas preferências do aplicativo aqui, tá? E eu vou aumentar o tamanho da fonte, acho que para ficar mais fácil de visualizar aqui, né? Ficar mais fácil de visual. Acho que agora ficou grande demais aqui, peraí. Tá? Então, ele vai rodar. Bastaria que eu apertasse aqui, ó, o play, e aí ele vai executar diretamente lá no meu Adobe Illustrator. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é a possibilidade que eu considero mais legal, mais viável. O que é isso? Eu posso pegar, por exemplo, eu sei que esses aqui, ó, esse daqui são scripts que eu programei para ser executado no Illustrator. Então eu vou copiar, ó, eu posso ir lá no meu C2 pontos, arquivos de programa, Adobe Illustrator, que é a pasta de instalação do Illustrator. Eu venho aqui, ó, em arquivos de suporte, né? Desculpa, nesse caso no Illustrator é em pré-definições. E aí em pré-definições eu vou ter aqui, ó, a pasta scripts. Eu posso colar os meus scripts aqui, ó, tá? Então eu joguei diretamente o arquivo que eu criei, eu joguei diretamente aqui na pasta de instalação do Illustrator. O mesmo conceito se aplica para o Photoshop, para o InDesign e assim por diante. Agora, pessoal, no momento em que eu abrir o Illustrator, no momento em que eu iniciar o Illustrator, ele próprio já vai automaticamente carregar esse meu arquivo de scripts, né? Então ele já vai carregar diretamente esse meu arquivo de scripts e aí vai facilitar consideravelmente a execução, a aplicação dele, né? Tá abrindo aqui o Illustrator. Os aplicativos aqui que eu vou rodar, eles vão ficar um pouco lentos porque por conta da transmissão. Eu fiz um teste aqui anteriormente em transmissão e os aplicativos ficam um pouco mais lentos, tá? Então, não é que na verdade os scripts deixam mais lento, é que os aplicativos ficam um pouco mais lentos por conta da minha transmissão em tempo real aqui, tá? Então, ó, agora, veja, se eu for no menu File, Scripts, tá? Eu tenho aqui aqueles meus dois scripts que eu programei. Então eu tenho aqui o script chamado Reflex e o simulador de saída, tá? Vou mostrar para vocês esses dois scripts, o que são scripts de exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês esse script que eu programei, e aí você vai ver que ele é muito melhor do que trabalhar com ações. Esse script aqui, tá? Tô abrindo uma imagem, uma ilustração que eu fiz, uma ilustração qualquer nesse caso, e esse script que eu fiz partiu da seguinte necessidade, e eu desenvolvi ele já em 2016, e desde então eu uso esse script. A ideia é a seguinte, veja, eu tenho a minha página e eu tenho elementos que extrapolam a minha página. Então o que eu fiz? Para que eu pudesse visualizar melhor para a impressão e também o alinhamento de elementos, eu gostaria que o Illustrator escondesse todo o conteúdo que está além da minha página. Então ele deveria esconder tudo isso. Hoje você já tem um comando nativo no Illustrator. Nessa última versão você tem. Se você vier no menu View, você tem a opção chamada Trim View aqui. E aí ele esconde e veja, eu somente vejo o que realmente vai sair na impressão, o que realmente vai ser exportado, tá? Agora, até a versão CC 2018 eu não tinha esse recurso. E aí eu programei um script para me ajudar. Eu vou rodar esse script aqui, ó, que é o chamado simulador de saída. Então eu próprio criei, né? Eu mesmo criei um painelzinho para o script e a gente vai ver que o script permite criar painéis, tá? Então veja, eu vou vir até aqui, ó, e aí eu programei até mais do que os engenheiros fizeram, tá? Eu programei a simulação para que ele me mostre a simulação contra um fundo branco, contra um fundo cinza escuro e até mesmo contra um fundo preto, né? Você não tem esses recursos nativamente no Illustrator. Então eu fui lá e programei esse script, tá? Esse script ele tem
Vou dar um sair aqui nesse momento, tá? Esse script, eu vou abrir ele no Extended Script aqui, ó. É um script que tem... Tá? É um script que tem aqui 283 linhas de código. Então eu tenho uma quantidade enorme aqui, mas eu entendo como funciona tudo isso, então fica fácil agora de eu trabalhar, alterar, fazer ajustes nesse script, tá? Um outro script que eu desenvolvi, e aí esse foi mais para aprender a utilizar a programação de script do que funcionalidade diária, é um script que me permite fazer reflexões com facilidade. Eu criei aqui, ó vou fazer um desenho simples aqui no Illustrator, ó. E aí esse desenho simples que eu vou fazer aqui, eu vou ativar o meu script chamado Reflex, e ele vai gerar para mim um painel novo aqui no Illustrator. A gente vai ver que script permite a gente trabalhar com painéis aqui. E aí eu vou pegar esse script, ó, eu configurei cada botão para eu poder fazer rapidamente as minhas reflexões aqui. Então eu vou refletir documentos aqui e eu consigo ganhar tempo. Em vez de eu fazer todo esse processo manualmente, eu já consigo ganhar muito tempo na hora de fazer um padrão específico aqui, ó. Tá? Então eu faço isso por meio de scripts, tá? É rápido, é simples e eu consigo fazer com facilidade, tá? Esse script foi muito mais fácil de desenvolver que o anterior. O Reflex, ele tem, na verdade, 261 linhas aqui, né? Mas ele foi muito mais fácil de desenvolver por conta da quantidade de recursos que ele tem, tá? E veja, agora eu vou mostrar para vocês um script que eu utilizo, que ele é, na verdade, um script que eu utilizo, na verdade, diariamente, tá? Diariamente não, com grande frequência. Vamos supor que você precise fazer, tá? Vamos supor que você precise fazer certificados, você precise fazer cartões de visita de uma empresa inteira. Você precisa fazer crachás de uma empresa inteira. Se você fosse fazer isso na mão, na unha, você teria que pegar cada um dos crachás, né, e ir manualmente codificando e manualmente escrevendo o nome das pessoas, salvando como imagem. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar um exemplo, que é esse aqui, ó. Eu vou abrir especificamente um crachá, um certificado aqui, e veja, eu criei uma base. Isso é fictício, tá? Isso é totalmente fictício. Eu criei uma base aqui de certificado no Illustrator com algumas tags. Tá vendo, ó? Eu tenho algumas tags específicas do meu certificado aqui, tá? Certificando, conferimos o presente certificado a um nome específico pela participação no evento tal, realizado no dia tal, totalizando a carga horária, na data tal, totalizando a carga horária de tantas horas, tá? Taquaritinga, 3 de junho de 2020. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu criei um script para que, independente da quantidade de participantes, ele faça isso para mim automaticamente. Como que eu faço isso? A partir de um documento do Excel. Então, ó, eu vou pegar aqui um documento de base do Excel, ó. Vou pegar aqui um documento de base do Excel, tá? Esse documento de base do Excel, tá? Que eu vou pegar aqui, eu vou preencher de qualquer forma, tá? Não vou me preocupar aqui com um preenchimento. Então, nome, Gustavo Delvecchio aqui, tá? Então, CPF. Aqui, tipo de participação. Eu vou colocar que eu sou ouvinte. O título do trabalho, como eu sou ouvinte, não tem. A carga horária vão ser de 14 horas. Não, muito, né? Vamos colocar 4 horas de carga horária. E o e-mail para o envio de certificado é gustavodelvecchio@gmail.com, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro aqui, por exemplo, João da Silva, tá? Aqui, tipo de participação foi organizador do evento. A carga horária dele é maior, é de 8 horas, tá? E o e-mail é joão@
gmail.com. O Adobe Illustrator, ele não suporta nativamente, tá, pessoal? Ele não suporta nativamente arquivo do Excel. Então, arquivo do Excel. Então, o que eu vou fazer é apenas converter isso para XML. Eu vou dar um salvar como aqui, tá? E aí eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho como documento XML, tá? Dados XML. Ó, vou salvar, ok? Você vai perceber, ó, e eu posso até fechar isso, não preciso nem salvar isso daqui, ó. Só para você ver, eu vou abrir esse XML no Extended Script aqui, tá? Ó, só para a gente ver o que o Excel gerou. O Excel gerou aqui, ó, tá? Um arquivo que eu tenho já prontinho para o Adobe Illustrator reconhecer e fazer o script. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a minha lista, os meus dois participantes, um como ouvinte, outro como participante específico, tá? É o meu arquivo XML aqui, ó, até apaguei o resto das linhas vazias que eu tinha no meu arquivo. E agora eu vou aplicar o script. Como que eu vou fazer isso, tá? Como é que eu vou aplicar esse script, tá? Eu vou rodar, e aqui na verdade eu vou rodar baseado no menu File, Scripts, Outros Scripts, que é uma maneira que eu tenho para rodar também scripts nos aplicativos. Outros Scripts, eu vou vir aqui, vou escolher lá o meu script, que é o de gerar certificados, tá? Então eu tenho o script que eu desenvolvi aqui para gerar certificado. Vou dar um abrir aqui, e aí quando eu abrir, ele já vai abrir o painel com as opções que eu programei. Então o modelo de certificado vai ser aquele arquivinho do Adobe Illustrator que eu tinha mostrado para vocês. Essa base de certificado aqui, ó, tá? O arquivo XML que eu vou utilizar, o arquivo XML de base que eu vou utilizar especificamente é aquele arquivo base para certificado.xml, tá? O nome do evento eu vou colocar aqui. Vamos supor que o nome do evento é capacitação em scripts, tá? E o tipo de evento é um curso. E aí eu já coloquei aqui a conjugação, né? Masculino é o curso, tá? E a data do evento foi em 3 de junho de... Mas vou colocar que foi dia 1 de junho de 2020. Quando eu der um executar aqui, ele próprio vai pegar o meu arquivo do Excel, ele próprio vai gerar os arquivos que eu pedi aqui, ó, e ele vai finalizar o desenvolvimento. Se eu tivesse 500 nomes, ele já geraria um PDF para cada um deles, e se eu for na minha área de trabalho, ele já gerou aqui uma pasta chamada certificados, e eu tenho aqui, ó, o meu certificado prontinho, que eu poderia mandar, né? Conferimos o presente certificado a Gustavo, CPF e tal, pela participação no curso realizado, assim por diante. Então eu consigo fazer isso rapidamente, ok? Então eu consigo fazer todo esse trabalho com scripts aí, ok? Então é uma vantagem, eu ganho muito tempo. Imagine se eu fosse fazer isso diretamente aí na mão. Eu tenho 50 nomes e eu fosse fazer isso diretamente, né? Eu levaria muito tempo mesmo. Então, por scripts, tá? Por scripts eu consigo ganhar muito tempo. Vou fazer um script, vou mostrar aqui um script que eu uso muito para o Photoshop, tá? Vou mostrar um script que eu uso muito no Photoshop. Vou abrir o Photoshop aqui e depois de mostrar esses exemplos, tá? A gente já vai para a parte prática e aí sim a gente vai começar a aprender como desenvolver scripts aqui nos aplicativos da Adobe, tá? Ó, eu desenvolvi um script que ele é assim, ó. Vamos supor que eu fotografe um evento e esse evento que eu fotografei eu tenha, sei lá, 50 imagens, eu tenha 100 imagens para processar e eu quero colocar essas imagens nas redes sociais. Então eu preciso diminuir um pouco o tamanho dessas imagens para que eu possa colocar elas nas redes sociais, né? Como que eu
posso fazer isso, né? Como que eu posso ganhar tempo com isso? De um modo manual, eu teria que, por exemplo, tá? Eu vou pegar algumas imagens aqui, tá? Então, eu poderia pegar aqui, ó, a minha primeira imagem, eu vou fazer um ajuste nela, depois eu vou diminuir o tamanho, depois eu vou salvar e depois eu vou abrir a outra imagem e fazer esse processamento, tá? Agora, se eu conseguisse programar um script, eu ganharia muito mais tempo no meu fluxo de trabalho. E aí eu já programei esse script. Veja, eu vou pegar aqui, ó, eu já coloquei na pasta do Photoshop, tá? O script que eu tô falando, ele é este daqui, ó. Ele se chama, esse script de exemplo aqui é o do Photoshop aqui, ó, processar imagens, tá? Processar imagens. Eu vou abrir, ó, ele tem esse script. Ele tem aqui, ó, 384 linhas, tá? Então é bastante coisa aí, né? E eu espero que eu possa explicar para vocês como chegar a isso, né? Como fazer isso, tá? Então eu vou aqui, eu já coloquei ele na pasta do Photoshop, eu vou em File, Arquivo, Script. O meu arquivo é o processar imagens no Photoshop. Daí o que eu vou fazer? Eu já programei esse comando novo, né? Então é um novo comando que eu programo para o aplicativo, um comando para eu próprio, né? Então eu vou aqui, ó, vou escolher a pasta de origem. A pasta de origem vai ser, tá? Essas imagens aqui, tá? Então tá nessa pasta as minhas fotos. E aí eu quero falar, né? Eu escolho aqui que eu quero processar todas as imagens da pasta escolhida. Tudo isso foi eu que elaborei, tudo isso fui eu que programei. Pra você ver o potencial que tem na utilização de scripts, tá? Eu vou pegar e agora, nesse momento, eu vou escolher aqui, ó. Não quero incluir subpastas, porque eu nem tenho subpastas. Eu quero ter a habilidade de cortar as minhas imagens. Não quero que ele exiba para mim o gráfico de curvas. Eu quero que ele exiba o gráfico de câmera RAW para eu poder editar. Quero também dimensionar uma cópia. Você vai perceber que por esse comando estar ativado, ele vai mostrar aqui para eu colocar uma regra de dimensionamento. Eu quero que depois que ele processar, ele já diminua a imagem para 1000 pixels no lado maior. Então, se for uma imagem na horizontal, vai ser 1000 pixels na horizontal pelo que der na vertical. Se for uma imagem que está na vertical, vai ser 1000 pixels na vertical pelo que der. Quando eu der um executar aqui, tá? Quando eu der um executar aqui, veja, ele vai abrir a primeira imagem, eu vou poder cortar como eu solicitei, ele automaticamente já vai abrir o Camera Raw que eu pedi também lá naquela caixa, eu faço o ajuste que eu quiser, clico em OK, ele vai salvar, diminuir o tamanho da imagem para mim e já vai fechar e já vai abrir a próxima. Se eu fizer isso, tá? Um script desse, só para vocês terem uma ideia, para uma ou duas imagens, esse script não faz a menor diferença. Por quê? Você tem só duas imagens. Agora, quando você está falando de processar, tipo, 50 imagens, 100 imagens, você ganha um tempo considerável. Tá? Eu vou clicar Enter rapidamente aqui para ele processar as imagens aqui, tá? Ó, tá processando aqui. E aí, operação executada, operação concluída, ele termina a operação, tá? Ele termina a operação para mim e já era. Tá resolvido aqui o meu problema, eu consigo fazer, se eu tivesse 100 imagens, ele faria para 100 imagens com rapidez. E aí, se eu acessar a pasta aqui, ó, eu vou perceber que ele criou, lá naquela minha pasta original, eu já programei para o meu script criar duas subpastas. A primeira subpasta é de imagens processadas, que são as imagens que eu ajustei, e a segunda, tá? A segunda é a minha pasta de imagens, ok? Redimensionadas. Então aí as imagens para eu já colocar na internet,
Porque se eu olhar as propriedades aqui da minha imagem, elas já estão com 1000 pixels pelo tamanho que deu na largura. Então eu pedi 1000 pixels especificamente, né, 1000 pixels, e aí pelo tamanho que der, tá? Então eu consigo fazer isso. Pretendo então ensinar vocês todo esse processo e assim por diante, tá? Bem, eu estou dando uma olhada aqui nesse momento, ver se eu ainda tô online aqui, tá? Então, de vez em quando vocês vão perceber que eu olho para o lado, é porque eu estou dando uma olhada para ver se eu ainda tô online aqui, se tá rodando tudo certinho, ok? Bom, então o script ele tem uma alta aplicabilidade. Eu poderia mostrar outros exemplos aqui para vocês que eu já fiz e assim por diante. E agora nós vamos então para a parte prática do negócio, né? Vamos deixar um pouco a teoria, chega de teoria e vamos para a parte prática. Como é que eu faço para realmente começar a desenvolver os meus scripts, né? Como que eu começo a desenvolver, tá? Então tenho aqui, tá? Nesse momento eu vou fechar o Photoshop aqui, tá? E eu tenho a minha página em branco do Adobe Extended Script Toolkit. Sugiro, tá? Que vocês, se vocês quiserem me acompanhar, embora talvez vocês não tenham o Adobe Extended Script aí, eu sugiro que vocês possam abrir, sei lá, o bloco de notas, porque a ideia aqui é me acompanhar no que eu for fazendo, tá? E daí entender a lógica do processo. Claro, tudo tem um começo, pessoal. Para que eu possa programar 300 linhas, eu tenho que começar do básico. Então, a ideia aqui é que eu comece a falar com vocês do básico. E um detalhe, tá? Eu não sou programador, tá? Eu trabalho com os aplicativos da Adobe, há mais de 20 anos. Mas eu não sou formado em programação, nunca fiz um curso específico, eu sempre estudei por conta. Então, os programadores que estiverem me ouvindo aqui, né, fiquem à vontade, né? Se eu falar alguma gafe aqui para me corrigir, fique à vontade para colocar nos comentários aí qualquer melhoria, né? Qualquer explicação. E agora, nesse momento, né, fiquem à vontade também, se vocês tiverem dúvida. Eu acho que eu consigo acompanhar, né? Eu consigo acompanhar vocês pelos comentários que vocês fazem, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar a programar, eu vou ter um exemplo simples aqui. Esse exemplo simples, e a gente vai começar no Adobe Illustrator. E depois a gente vai migrar, inclusive, para o Photoshop. O exemplo que eu vou trazer para vocês, para que a gente possa começar e aprender a partir de agora, tá? Aprender a partir de agora é esse daqui. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu precise elaborar um script que faça a separação dessas diferentes artes que eu desenhei no Illustrator, separe em diferentes arquivos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender, tá? Eu vou falar para o meu script, logo na primeira linha, eu vou falar para o meu script que o destino da programação é lá para o Adobe Illustrator. Para isso, eu vou utilizar uma palavrinha chamada target e vou utilizar o jogo da velha, target. Então, ó, jogo da velha, target, espaço, Illustrator. Opa, Illustrator. Então, target, Illustrator, tá? Target, Illustrator. Ele vai entender, tanto é que se eu apertar play aqui, ó, você vai perceber que ele já vai ir lá para o Illustrator, porque ele vai tentar rodar a aplicação, tá? Target Illustrator. E agora eu preciso definir, eu vou apertar Enter para a próxima linha, eu preciso definir especificamente, tá? Eu preciso definir qual que é a engine, qual que é o motor que vai rodar o meu script. E no Illustrator eu tenho dois motores, tá? Para quem nunca trabalhou, e a minha intenção, vocês vão perceber, então peço aqui licença a quem já conhece um pouco mais de programação para ter um pouco paciência nessa transmissão ao vivo, porque ocasionalmente eu vou explicar alguns termos muito básicos de programação, porque o intuito aqui é que os programadores possam entender, mas até quem é designer e nunca programou também entenda. Então agora eu vou definir qual é o motor do Illustrator que vai rodar a minha aplicação. E eu tenho dois motores específicos, um motor principal e um motor chamado transiente. Então eu vou colocar assim, ó,
Target Engine Main. Target Engine Main está falando que ele vai rodar no motor principal. Aí você pode falar assim, qual é a diferença entre Target Engine Main e Target Engine Transient, né? Você poderia até escolher por esse menu aqui, ó, tá? Target Engine Main e Target Engine Transient. Eu vou explicar isso melhor depois que a gente fizer algumas linhas de programação, mas para quem já é programador, tá? Fica fácil de entender. Na Target Engine Main, todas as variáveis acontecem no momento da execução do script, acabou de executar o script, o Illustrator limpará a memória e todas as variáveis, tá? Como eu disse, para quem não entende nada de programação, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas para quem é programador, entenda isso. Na Target Engine Main, que nós vamos utilizar aqui, ele vai chamar, eu vou chamar as variáveis, ele vai considerar as variáveis, acabou a execução do script, ele vai descartar, limpar a memória. É diferente se eu usar o Target Engine Transient. O que é transient? É para persistir. A hora que eu executar o script, ele lembra das variáveis, mas depois que acabar o script, ele ainda vai manter as variáveis na memória, de modo que no futuro, se eu rodar outro script neste mesmo Target Engine, ele vai lembrar daquelas variáveis lá. Ainda vão estar lá para eu acessar, ok? Então essa é a diferença. Essa é a diferença entre Target Engine Main e Target Engine Transient. Eu vou utilizar aqui, e eu utilizo na verdade eu utilizo em 100% dos casos a Target Engine Main, ok? O Thomas está perguntando aqui no chat, né? Essa aula vai ficar disponível para ver na íntegra após encerrar? Pretendo sim, pretendo disponibilizar a gravação disso após o término, tá? Muito bem. Agora sim nós vamos começar. Então eu já falei que esse script vai rodar no Illustrator e ele vai rodar na Target Engine Main, ou seja, ele vai fazer as variáveis, mas vai descartar elas depois, tá? Para eu ter certeza que ele está chamando mesmo o Illustrator, eu vou pedir para o Illustrator exibir um alerta, tá? Só para ter certeza. Então eu vou utilizar um comando e no JavaScript, para ele exibir o alerta, eu vou utilizar o recurso chamado alert, tá? Então, ó, alerta, e aí eu tenho que abrir, tá? O parênteses aqui, porque eu vou falar qual é a mensagem que eu quero mandar. E essa mensagem que eu quero mandar tem, na verdade, são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a mensagem e o segundo parâmetro é o título da mensagem, tá? O título da caixa. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, teste, e vocês vão perceber que eu tô colocando, né, para quem nunca programou, eu tô colocando o teste entre aspas, porque qualquer caractere tem que ser colocado entre aspas, isso a gente chama de string, tá? Porque senão ele vai tentar entender como um código do comando, tá? Uma palavra para executar e não um texto específico. E aí teste, e aí eu vou colocar aqui, ó, como título da caixa, sucesso. Toda linha eu devo finalizar com ponto e vírgula. Nesse sentido, então, eu vou apertar play aqui, tá? Para ele executar. E aí, vamos lá, ele vai utilizar aqui, ó. Então, a caixa de mensagem sucesso. E aí ele já dá aqui a mensagem chamada teste. Tá tudo rodando. Agora eu tenho certeza, né? Já estou quase me sentindo um hacker aqui, pedindo para o Illustrator exibir uma mensagem especificamente, né? Então, legal. Tá rodando, então nós vamos começar. Para que a gente possa entender como eu vou fazer um script para exportar esses diferentes elementos aqui, tá? Em arquivos do Illustrator separados, eu preciso entender a hierarquia do Illustrator, tá? Então, olha lá, é muito simples da gente entender, eu vou até desenhar essa hierarquia para ficar mais fácil. O Illustrator, tá? Eu vou escrever aqui, né, para ficar mais fácil. O Illustrator é o aplicativo, tá? O Illustrator é o aplicativo. Abaixo do aplicativo, eu tenho, na verdade, né, abaixo do aplicativo, eu tenho os documentos que estão abertos nele. Então, documentos aqui, tá?
Esses documentos, para quem já entende de programação, são objetos. É uma coleção de objetos, tá? É um vetor, é um array de documentos abertos, de objetos, ok? Então, eu tenho os meus documentos. Esses documentos, ele possui, tá, várias ramificações. Uma dessas ramificações são as camadas, tá? E aí, veja, eu tenho meu painel de camadas aqui e eu tenho, na verdade, nesse projeto, eu tenho nativamente uma camada. Camada é a parte do programa que vai receber os objetos. Ó, vou criar um novo arquivo, você vai perceber que as camadas, elas entram no Illustrator, você tem uma camada e ela está zerada aqui. Se eu começar a desenhar, você vai perceber que ele vai colocar dentro dessa camada, você vai perceber que ele vai começar a colocar os elementos vetoriais, os elementos que você desenha. Tanto que ao abrir a camada, veja, eu tenho a minha elipse, eu tenho o meu retângulo, eu vou colocar uma outra elipse aqui, ele vai organizando dentro da camada. Mas eu posso ter também, pessoal, ó, eu posso ter também grupos. Então, ó, se eu selecionar esses dois elementos, eu posso agrupar. Eu posso vir aqui e fazer um grupo deles, tá? Então, dentro da camada, eu posso ter grupos. Dentro dos grupos, eu posso ter, inclusive, subgrupos, tá? E eu posso ter, inclusive, múltiplas camadas. Fazendo uma analogia, por exemplo, à ideia de construção civil, entenda a lógica de que, no Illustrator, uma camada é como se fosse um andar. Tá? É como se fosse, se você tivesse duas camadas, você teria primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. Os grupos são como se fosse aí as divisões dentro desses andares. E dentro do grupo eu tenho as minhas elipses, eu tenho meus retângulos, eu tenho os meus elementos, que são os itens separados. Então veja, eu posso, de maneira organizada, né, organizar o meu projeto por camadas e dentro dessas camadas ter grupos. Portanto, veja essa hierarquia. Eu tenho documento, dentro do documento eu tenho as minhas camadas e dentro das minhas camadas eu tenho grupos, tá? E posso ter também objetos isolados. Se você entender essa hierarquia aqui, então, por exemplo, elementos separados, isolados, né? Ok? Se eu entender essa hierarquia aqui, eu vou fazer exatamente isso na programação. E aí agora eu vou falar alguns conceitos básicos de programação aqui, tá? Eu tenho meu aplicativo, tá? E eu tenho a minha coleção de um ou mais documentos. Então vamos supor que esse seja o documento 1. Mas eu tenho também um outro documento aberto aqui, o documento 2. O aplicativo, ele não tem só uma coleção de documentos. Ele tem também, por exemplo, tá? Ó, comandos, como editar, copiar e selecionar, como, por exemplo, tipo, encontrar fonte, selecionar, inverter, são os comandos. Ele tem também preferências, e assim por diante. Então, cada um desses objetos aqui, ó, então, o documento é um objeto, o documento também tem as suas particularidades. O documento tem tamanho do documento, eu tenho os objetos dentro dele, eu tenho as especificações de cada documento. Camada, eu também tenho especificações, assim como grupos, elementos isolados. Se você entender essa hierarquia, você começa a entender como é que a gente pode fazer para trabalhar as nossas programações aqui. Tá? Se você entender essa lógica, você já está a um passo especificamente de você entender como programar. E aí, em termos de programação, agora, vamos lá para o nosso Standard Script Toolkit. A gente vai criar, primeiramente, uma variável, tá? A gente vai criar uma variável aí, tá? Para armazenar o documento ativo, tá? Então, ó, vou fechar isso daqui, preciso nem salvar, vou voltar o meu objeto aqui e eu vou criar uma variável aqui para ele chamar, para ele entender o meu documento. Então, e aí você pode perguntar, né? Talvez você nunca tenha programado, o que é especificamente uma variável, tá? O que é especificamente uma variável?
Uma variável, pessoal, é simples. Você tem lá a memória do seu computador, e eu vou desenhar isso aqui, tá? Por isso que eu estou falando, tá? Essa aula introdutória é uma aula básica que envolve também conceitos básicos de programação. Então fiquem à vontade aí, os programadores, se eu falar alguma coisa errada, tá? Uma variável, eu tenho a memória do meu computador, tem vários espaços na memória, especificamente, tá? Então eu vou pegar aqui, uma variável é um espacinho que você reserva na memória e você vai colocar informação aqui. Nesse sentido, toda vez que você... E aí você vai dar um nome para essa variável. Toda vez que você na programação chamar aquele nome, ele já vai diretamente olhar para esse dado que está registrado aqui nesta variável, tá? Isso é uma variável, é um espaço que você separa, tá? E o que eu vou fazer agora na programação? Eu vou reservar, eu vou falar aqui que na minha programação eu quero sempre chamar o meu documento ativo, tá? E eu quero chamar o meu documento ativo. Para isso, eu vou criar um nome da variável, pode ser qualquer nome aqui que você queira colocar. Tem umas regrinhas para você, para nome, né? Você não pode, se me recordo bem, né? Você não pode começar, por exemplo, com um numeral, você não pode ter, acho que ponto, você não pode ter alguns caracteres especiais, tá? O pessoal da programação pode me ajudar nisso aí, tá? Pode deixar nos comentários aí. Mas eu vou criar uma variável que se chama documento. E lembra daquela hierarquia que eu fiz? O documento, ele está embaixo do aplicativo. Se o documento está embaixo do meu aplicativo, eu preciso primeiro chamar o aplicativo e depois entrar no aplicativo para chamar o documento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o aplicativo, que é app, tá? app, para que eu ande por aquela hierarquia que eu mostrei para vocês, né? Para que eu ande por aquela hierarquia, tá? Para eu acessar todo o conjunto de objetos, né, que eu tinha lá, aplicativo, coleção de documentos, preferências, tá? Documentos, preferências, etc. Na programação a gente utiliza o ponto. Então, veja, eu vou colocar variável documento, app, ponto, e aí ele já vai acessar a árvore hierárquica do documento. E aí eu quero, na verdade, buscar um atributo. Esse atributo vai ser... E eu poderia fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o aplicativo você tem a coleção de documentos. Essa coleção, pessoal, ela é em programação acessada e eu posso ter vários documentos. Ela é, na verdade, lá naquela lógica de programação de memória, de variáveis, tá? Ela é, na verdade, um conjunto de variáveis. É o que a gente chama de array. Nesse caso, veja, eu tenho 2 documentos abertos no meu Illustrator. 2 documentos. Portanto, a coleção de documentos seria 2 espaços de memória. Eu poderia, se eu tivesse aqui, ó, tá? Se eu tivesse aqui só um documento, que é nesse caso eu vou ter só um documento, eu posso fazer o seguinte: aplicativo, coleção de documents, a coleção de documentos dentro do aplicativo, e aí eu vou falar qual é o documento que eu quero para armazenar nessa variável chamado documento. Para isso, eu vou utilizar o método de acessar por vetor. Eu vou abrir os colchetes, é assim que a gente faz, e aí eu vou acessar o único documento que eu tenho. Só que a numeração, quando a gente fala de coleções, a numeração ela começa em 0. Então, se eu colocasse aqui o primeiro documento, que é o único que eu tenho aqui, ele vai dar erro. Na verdade, eu poderia fazer assim. Aí dá certo, porque a numeração começa em 0. Então, ó, a variável documento agora vai ser... E aí, por que eu estou colocando o igual aqui, tá? Por que eu estou colocando o igual? Na programação, pessoal, o igual não está significando igualdade no sentido de comparar. Entenda esse igual aqui em JavaScript como receber, tá? Então, ó, a variável documento, tá, recebe o documento 0
dentro do aplicativo. Então, eu poderia fazer dessa forma e ele já vai entender isso. Agora, existe uma maneira mais fácil ainda de eu fazer, que é utilizar um atributo que existe para o aplicativo, que é app.activeDocument. app.activeDocument. Então, veja, agora fica fácil. A variável documento vai armazenar o documento ativo no aplicativo. Independente de eu ter 4, 5, 6 aplicativos, ele vai olhar principalmente, ele vai armazenar na variável aquele que eu estou trabalhando. Esse é o jeito que eu faria, tá? Esse é o jeito que eu faria. Então eu faria dessa forma. Variável documento recebe app.activeDocument. Conseguem entender até aí essa lógica, pessoal, tá? Se tiver alguma dúvida, né, então eu vou pedir para vocês, inclusive, escreverem nos comentários para eu saber que a live tá rolando certinho, né, que eu ainda tô online com vocês aí, tá? Me avisem se vocês estão assistindo, se tá tudo certo aí, tá? Então, variável documento recebe app.activeDocument. A partir de agora, pessoal, tá? Fica fácil. Toda vez que eu acessar, tá, essa variável, toda vez que eu falar a palavra documento dentro do meu projeto aqui, dentro do meu arquivo do Illustrator, dentro da minha programação, ele vai entender que está se referindo ao documento ativo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Lembra daquela lógica que eu mostrei? Lembra daquela lógica que eu mostrei para vocês? Aquela hierarquia que tem o aplicativo. Vou até fazer isso de novo para a gente não esquecer, tá? Eu tenho o aplicativo, ó. O aplicativo, ele tem aqui, tá? A coleção de documentos. E eu já pedi para ele registrar na variável o documento, tá? O documento ativo, tá? Registrar na variável documento ativo. Dentro do documento eu tenho as minhas camadas. E dentro das minhas camadas eu tenho os meus elementos. Que podem ser grupos, elementos isolados e assim por diante. Veja nesse caso aqui. O que eu tenho aqui, ó, eu tenho meu documento e, ó, eu tenho uma camada e eu tenho várias artes aqui. Eu tenho essas artes dentro da única camada que existe. Então eu vou pedir para ele registrar em variável para ele guardar, porque depois eu vou processar todos esses aqui. Para fazer isso, pessoal, olha o que eu vou fazer. Ó, simples assim. Eu vou criar uma nova variável chamado artes ou ícones, sei lá, qualquer nome que você queira colocar, eu vou chamar isso de artes, tá? Variável artes recebe o documento, e aí lembra, eu não preciso mais declarar app.activeDocument. Eu posso declarar simplesmente documento, porque ele já vai entender que é meu documento ativo. Documento, e lembra, para eu registrar os elementos que estão ali, eles estão dentro da camada. Então eu vou pedir para dentro do documento acessar a coleção de camadas, só que veja, eu tenho apenas uma camada. Então de qual camada que você está se referindo? É a única camada que eu tenho. Portanto, se é a única camada que eu tenho, é a camada com indexador 0. Beleza? Então, ó, documento, camadas, ponto. Agora eu entrei dentro das camadas. E aí eu vou pegar os itens. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho compound path, que é esse elemento isolado. Os outros são todos grupos. Para que eu pegue os itens aqui, eu vou falar qual item eu quero. E aí, se eu colocar itens do tipo grupo, que é group items, ó, você pode ter certeza que ele vai pegar os grupos, mas ele vai deixar de fora essa lupa aqui, ó. Porque essa lupa não é um grupo, é um elemento isolado do tipo compound path. Nesse sentido, ó, tanto é, eu vou fazer um alert só para a gente perceber isso, tá? Aquela mensagem. No alert, eu vou pedir para ele mostrar, tá? Artes, a variável aqui, artes, só que eu quero
da artes, eu quero saber, na verdade, uma propriedade dessa variável artes, que é do itens de grupo, eu quero saber a quantidade, porque na verdade grupo e itens ele está criando para mim nessa variável um vetor, uma coleção. Então eu vou fazer aqui um alert arts length, ou seja, qual é o tamanho dessa coleção, quantos você coletou e armazenou nessa variável, tá? Quando eu der um play aqui, ele vai me mostrar o resultado 7. Ou seja, eu tenho 8 artes aqui, mas ele coletou só 7, porque eu pedi para trabalhar com grupos apenas. Como é que eu faço para ele pegar todos? Para ele pegar todos, você não vai colocar group itens, nem vai concatenar group itens mais compound path itens. No Illustrator você tem um tipo de elemento chamado page itens. Page items. Então, artes recebe documento, o que está dentro da layer 0, os page itens que está dentro da layer 0. Nesse sentido, então, se eu der um alert aqui, arts length, ele vai mostrar que agora ele coletou, eu tenho um vetor, agora eu tenho um array que tem 8 elementos, tá? E agora eu já sei que eu tenho esses 8. Até aqui, portanto, eu tenho as minhas duas variáveis, tá? Vocês estão percebendo, pessoal, e agora para quem não entende muito de programação, vocês estão percebendo que eu estou pedindo page itens e aí eu coloquei o que é esse ponto length. Arts.length, na verdade esse length aqui é uma propriedade desse objeto chamado arts aqui. Em programação você tem propriedades e métodos, tá? Propriedades e métodos. O que é propriedades e métodos? É simples de você entender. Se eu fazer aqui uma analogia, tá, a uma pessoa, veja, eu tenho aqui o meu elemento. Esse elemento, ele pode ter, o elemento é um elemento vetorial, nesse caso pode ser um grupo, ele tem propriedades e métodos. E ele tem métodos. Certo? Propriedades e métodos. O que é propriedade? Fazendo uma analogia simples a uma pessoa, as propriedades de uma pessoa são as características dessa pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela tem altura tal, isso é propriedade de um objeto, tá? Então, essa pessoa, ela tem altura tal, ela tem peso tal, ela tem certas características, ela tem uma pinta específica, isso são propriedades. Métodos são ações que você executa, ou seja, você fala para a pessoa, caminhe, corra, gire, tá? Então você tem métodos, que são ações para esses objetos. Tanto as propriedades quanto os métodos, você também acessa pelo ponto, tá? Que é como se você entrasse nas propriedades do elemento. Então, a ideia aqui, tá? A ideia aqui do documento, né? Arts.length é você coletar uma propriedade, nesse caso, o tamanho da minha coleção. Então, agora, ele armazenou 8 elementos na minha coleção. Beleza? Vamos lá agora. O que a gente vai fazer? Para que a gente possa agora, na prática, tá, exportar, e aí de novo, pessoal, me avise aí se você tiver dúvida, que aí eu vou lendo os comentários aqui, tá? Para que eu possa exportar, tá, cada elemento separado, eu vou fazer o seguinte, se fosse no manual, eu falaria para fazer assim, seleciona o objeto, dá um editar copiar, cria um novo documento, dá um editar colar, ajusta o tamanho da prancheta ao tamanho da arte e salva esse documento, certo? A gente vai fazer isso agora por programação. Então, o primeiro passo é selecionar. Para que eu possa fazer isso, depois eu vou fazer um loop nisso, tá? Então, para que eu possa fazer isso de uma maneira simples para explicar, eu vou pedir para fazer esse projeto, tá? Eu vou pedir para fazer só em um elemento da coleção. Eu vou fazer para o primeiro elemento da coleção. Então, é o arts 0, tá? Arts 0. O arts 0, tá?
vou colocar o ponto e aí eu vou pedir para selecionar. Existe um atributo, tá? Existe um atributo, né? Um atributo aqui que é falar para o Illustrator se ele está ou não selecionado. Se ele está ou não selecionado, então eu vou utilizar o selected, tá? Arts 0 selected vai receber um valor. Então, a propriedade selecionado vai receber o valor de true, verdadeiro. Vou apertar play aqui. Ó, não estou com nada selecionado. Vou apertar play aqui. Ele selecionou o meu art 0, tá? Selecionou o meu elemento da coleção. Agora eu vou pedir para fazer uma cópia, tá? Quem copia não é a camada, não é o documento. Quem copia é o aplicativo. Portanto, eu vou de novo acessar a árvore do aplicativo, tá? E aí eu vou colocar o ponto para entrar dentro da árvore desse aplicativo e aí eu vou colocar o copy, que é um método, que é uma ação. Por isso ela vem aqui com esses parênteses, porque eu poderia dar parâmetros para essa ação. Então, art 0 selecionado, eu coloquei como verdadeiro, application copy, tá? Feito isso, eu vou até, para garantir, eu vou desfazer a seleção, porque ele já copiou mesmo, tá? Então eu vou desfazer a seleção. Arts 0, ou seja, o elemento 0 da coleção chamada arts, agora o selected vai ser false. Então, veja, eu tenho meu documento ativo, ele coletou, tá? Da única camada que existe, todos os itens dessa camada, e aí eu estou pedindo para que o primeiro item esteja selecionado, faça a cópia e desfaça a seleção. Vamos ver, vou apertar play aqui. Ele desfez a seleção, tanto é que se eu apertar Ctrl V, tá vendo? Ele já colou. Então ele já foi para a área de transferência. Agora o que eu vou fazer? Tá? Eu vou criar um novo documento para eu colar esse elemento. E lembra, para eu criar um novo documento, de novo, eu vou pegar e vou pedir para ele entrar na árvore do aplicativo na coleção de documentos. Para fazer isso, ó, variável, eu vou criar uma variável para esse documento, tá? Esse novo documento, eu vou chamar ele de novo documento. Pode ser novo doc mesmo. A variável novo doc recebe a aplicação, o aplicativo, coleção de documents, e aí nessa coleção de documents, eu vou utilizar uma função, um método que é o adicionar, add. Então, variável novo document, tá? Eu vou ter aqui o adicionar. Aí você vai falar, agora eu vou ter que passar parâmetro, tá? Porque se eu não passar parâmetro, ó, ele até vai criar um novo documento para mim, ó. Olha lá, ele copiou, desfez a seleção e ele criou um novo documento. Já estamos meio caminho andado no nosso processo aqui. Só que o que acontece aqui, pessoal? Ele criou, mas eu não passei parâmetro nenhum para ele criar, como tamanho de página, modelo do documento e assim por diante. Então, na hora que eu colar aqui, eu vou ter um trabalho de programar depois para essa página se ajustar ao tamanho do documento. Então, cara, para eu ganhar velocidade, um jeito mais fácil seria eu pedir a leitura do tamanho desse elemento e na hora de criar um novo documento, ele já criar num tamanho exato desse elemento em específico. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse processo? E aí, pessoal, você pode perguntar, você está falando isso? Será que você sabe de cabeça? Todos esses comandos eu sei sim de cabeça, mas se você quiser, tá? Você pode apertar, isso é legal você saber que existe, ó, para quem é programador principalmente, no Extended Script Toolkit, pode apertar o F1 aqui, ó, tá? Que nesse momento ele vai abrir, tá? O visualizador de Object Model aqui, Object Model Viewer. Eu posso escolher aqui o Illustrator, porque no momento que eu escolher o Illustrator aqui, ó, tá? Eu posso visualizar todos os objetos disponíveis com as suas respectivas funções e propriedades, com suas respectivas propriedades e métodos.
Tanto é que se eu acessar aqui, ó, a coleção Documents, cadê aqui a coleção Documents? Ó, aqui, ó, Documents, eu tenho aqui, ó, a coleção Documents, eu tenho um método chamado AD, aqui, o adicionar. E ele vai me ensinar o que eu posso fazer com esse adicionar. Olha os parâmetros, tá? E todos esses parâmetros são opcionais. Olha o parâmetro que ele dá, tá? Ele dá aqui, ó. O primeiro parâmetro que eu poderia passar na hora de criar o documento é o modelo de cor do documento, RGB ou CMYK. A largura, a altura do documento, a quantidade de pranchetas, o layout da quantidade de pranchetas, de páginas e o espaçamento dessas páginas, tá? Se eu posso fazer tudo isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro coletar do meu objeto, eu vou coletar, na verdade, tá? Então, assim, ó, sempre que eu precisar de ajuda, eu aperto F1 e vou lá ver os parâmetros, propriedades e métodos que eu tenho disponível. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou coletar desse art0, eu vou coletar especificamente a largura e a altura dele, para que eu possa colocar especificamente isso aqui. E eu vou coletar também do documento o espaço de cor. O espaço de cor aqui está em RGB. Veja, espaço de cor não é do elemento. O espaço de cor é do documento. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui e vou criar uma outra variável chamado espaço cor. A variável espaço cor vai receber o documento, ou seja, o meu documento ativo, e vai receber uma propriedade do meu documento ativo. Qual propriedade é essa? É o Document Color Space. Tá? Document Color Space. Ó, vou até comentar essa linha para ele não ficar criando documento aqui, ó. Eu vou dar um alert aqui, ó, para ele me mostrar o que ele gravou espaço cor. Vamos ver se ele gravou realmente aqui. Eu vou vir aqui no meu projeto, tá? Eu vou até aqui, vou dar um play aqui, ó. Ó, document color space.rgb. Ou seja, ele já entendeu que o espaço de cor é RGB. Na verdade, na programação aqui existe um elemento, um objeto chamado Document Color Space, cujo atributo é RGB. Mas isso aí não vamos complicar tanto ainda, tá? Então, ó, beleza, ele gravou o espaço de cor. O que eu vou fazer? Eu vou gravar também a altura e a largura. Então, eu vou pegar aqui, ó, o arts 0, tá? O arts 0, ó, eu poderia fazer isso, não preciso estar aqui, tá? Eu vou fazer por aqui, ó, arts 0, que é o primeiro elemento da coleção. Eu vou criar, na verdade, uma variável. Variável largura recebe o primeiro elemento da coleção de artes, né, das minhas artes ali, a uma propriedade chamada width. Arts 0 width. Ou seja, grava nessa largura aqui a largura, tá, do meu elemento, do meu grupo art 0. E a variável altura recebe arts 0 height, a altura. Art 0 recebe height. Veja, então agora eu tenho aqui a largura e a altura gravadas. A partir de agora, variável novo documento vai receber, tá, uma nova entrada na coleção, e aí eu vou passar esses parâmetros. O primeiro parâmetro é o espaço de cor. Espaço de cor do documento chama spacocor. Então, spacocor. O segundo parâmetro é a largura, tá? Então, largura. E o terceiro parâmetro é a altura. De novo, como é que eu sei isso? Porque eu vi no modelo aqui do objeto. Ó, o método documentsAdd, ele tem esses parâmetros nessa ordem, largura e altura. O restante, tá? O restante não me interessa. A partir de agora, ele vai criar um novo documento cujo tamanho seja especificamente o tamanho do arts 0, do primeiro item da minha coleção, tá? E aí eu já vou incluir aqui um application colar. Se eu dei um copiar aqui, ele vai dar um colar, tá? Eu vou apertar play para ver o resultado aqui.
Ó. Ó, eu tenho meu novo documento com a exata, tá? Com a exata dimensão do primeiro item da coleção e ele já colou. A partir de agora vai ficar mais fácil porque agora eu só preciso dar um comando de salvar. E aí ele vai salvar esse meu documento especificamente, tá? Application Pest, ok? Até aí, pessoal, escrevam aí no comentário como é que tá a transmissão aí, tá legal? Tá engasgando muito? Como é que tá? Vocês estão conseguindo entender a lógica do que eu tô fazendo aqui? Conseguem entender onde eu quero chegar? Como é que tá isso para vocês aí? Se vocês puderem escrever no comentário aí para eu entender se vocês estão compreendendo essa lógica. Bom, vamos lá. A gente vai agora, tá? A gente vai agora pegar e vai salvar isso. Para salvar isso, tá? Eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho aqui. Eu vou criar uma pasta específica na minha área de trabalho, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar um objeto específico, tá? Eu vou buscar um objeto, tá? Específico. Como que é esse objeto específico? É um objeto do tipo folder, um objeto do tipo pasta. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar aqui uma outra variável chamada pasta de saída. Pasta saída. Variável pasta saída, tá? A variável pasta de saída vai receber especificamente um new folder. Um novo elemento do tipo, um novo objeto do tipo folder, do tipo pasta, tá? Só para vocês terem uma ideia, antigamente eu achava que só fazendo isso, new folder, ele já criava a pasta no meu sistema. Na verdade não, o que eu estou fazendo é apenas apontando para a variável aqui. O porquê de utilizar essa palavra new, tem toda uma explicação lógica disso, mas enfim, tá? Não é o caso agora. Mas eu vou apontar então na pasta de saída, ele vai pegar e ele vai guardar uma nova variável do tipo folder, aqui um objeto do tipo folder, só que eu tenho que especificar, tá? Eu tenho que especificar aqui, tá? Onde é que vai essa pasta. Então eu vou fazer um string, eu vou abrir aqui, tá? Entre aspas, para eu poder descrever. Eu até poderia colocar usuário, Gustavo, desktop e assim por diante. Mas um jeito mais fácil e que dá super certinho é você pegar e colocar simplesmente o sinal de til aqui, ó. Você põe o til aqui, barra. Ele já entende que você está dentro da pasta do usuário. Serve tanto para Windows quanto para Mac isso daí. E aí, ó, desktop, barra, arquivo, vamos colocar arquivos gerados. Feito. Então, ó, a minha pasta de saída é uma pasta em desktop chamada arquivos gerados. Mas veja, eu não tenho essa pasta aqui. Ele armazenou isso na variável, mas eu particularmente não tenho essa pasta aqui. Então, como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer para ele criar a minha pasta? Só para você ter uma ideia, só para confirmar se ele tem ou não, eu vou pedir para exibir um alert aqui. Ó, alert. Pasta de saída. Ponto. Vamos acessar as propriedades e métodos dessa variável. Pasta de saída, ponto, existe, que é uma propriedade chamada exists, tá? Pasta de saída existe. Vamos ver o que ele vai, tá? Vou fechar esse documento, eu vou fechar esse arquivinho, tá? Vamos voltar aqui ao nosso projeto. Eu vou apertar play. Pasta de saída existe? False. Obviamente, a pasta de saída não existe. Então eu vou criar a pasta. E para isso eu vou utilizar uma condição. Eu vou utilizar um se, e aí eu vou falar qual é a condição aqui. Se a pasta de saída, ponto, existe, só que na verdade eu quero a condição para se a pasta de saída não existe.
E aí a gente pode simplesmente colocar este ícone aqui, que é o da exclamação. O ícone de exclamação significa, né, significa negação. E aí, nesse caso, se a pasta de saída não existe, só para vocês terem uma ideia, isso seria a mesma coisa que eu falar o seguinte: a pasta de saída, a propriedade existe, é igual a false. Tá? Existe também, você poderia fazer desse jeito aqui, tá? Ou seja, a propriedade existir ou não, se ela for igual, e aí sim, agora eu estou colocando dois iguais para entender que não é receber, né? Para entender que é igualdade mesmo, comparação. Se a pasta de saída existe e for false, que ele lembra, eu dei a mensagem, ele deu false. Você executa esse conjunto de códigos aqui. Mas não, é muito mais fácil eu pegar e colocar aqui, ó, esse símbolo. Fica até mais elegante, né? Os programadores me matariam se eu colocasse pasta saída existes igual a false aqui, né? Então, ó, se negando a pasta de saída, se a pasta de saída não existir, então aí eu vou criar ela. Para isso eu vou utilizar um comando que é disponível no objeto de pasta chamado create, pasta de saída.create. Tá? Se a pasta de saída não existir, cria essa pasta de saída. Beleza? Então vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó. Vou dar um play aqui. Ele vai copiar, vai fazer. Terminou a execução do script e ele criou a pasta de saída arquivos gerados. Tá? Então ele já criou a pasta de saída para mim. Tá? A partir de agora, é óbvio que toda vez que eu for executar esse script, ele não vai criar de novo, porque eu estou dando uma condição de fazer a execução disso aqui somente se a pasta de saída realmente não existir. Somente se a pasta de saída realmente não existir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para converter esse meu documento em um arquivo de saída. Para que eu faça isso, pessoal, é simples. Variável, tá? Variável, tá? Essa variável vai ser arquivo de saída, lembrando que eu posso colocar qualquer nome aqui. Variável arquivo de saída recebe um novo arquivo do tipo file, tá? Um novo objeto do tipo file, novo arquivo. E aí eu tenho que apontar qual é o caminho dessa saída. E qual vai ser o caminho? Eu poderia copiar tudo isso aqui, desktop / arquivos gerados, mas, eu já armazenei isso numa variável. Então, o que eu posso fazer? New file, pasta saída, mais, barra. Então, ó, fazendo uma analogia aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, tá? Ó. Tá? Eu pedi pasta de saída mais uma barra, então ele faria isso daqui, mais, sei lá, mais eu vou pegar aqui, na verdade eu poderia chamar esse arquivo, ó, de grupo mais barra grupo, então, ó, ele vai fazer aqui grupo, e aí sim, eu vou colocar aqui um numeral, tá? Mas depois eu coloco esse numeral, eu vou colocar apenas como grupo1.ai, tá? Porque depois na hora de fazer o loop eu peço isso de uma maneira mais dinâmica. Então, ó, grupo1.ai. É isso que ele vai fazer, ó. Desktop.arquivos gerados, que é a pasta de saída, mais barra grupo1.ai. Fecha aqui. E aí agora eu vou pegar, tá? E eu vou salvar esse meu documento. Como que eu faço isso? Ó, novo documento, ponto, tá? Um novo documento. E aí eu vou aplicar uma propriedade aqui. E essa propriedade específica é a propriedade de salvar como, tá? E essa propriedade é uma propriedade do objeto do tipo arquivo. Por isso que eu não chamei o salvar como do próprio aplicativo. Ele está utilizando um método do próprio arquivo,
tá? Ele utiliza, né, se eu pegar aqui nas possibilidades, você vai ver que existe um método do próprio arquivo chamado save as. Novo documento, save as, tá? E aí, ó, esse novo documento, save as, eu vou passar qual parâmetro? O parâmetro, qual é o arquivo que eu quero salvar? É esse aqui, ó, arc saída. Então eu vou colar ele aqui, ó, tá? Então o meu novo documento salvar como arquivo arc saída. O novo documento, lembrando, é o documento do Illustrator que eu adicionei assim por diante, tá? Então vamos ver se ele roda isso. Play. Fez. Acho que deu certo. Vamos ver lá na pasta, na minha pasta, arquivos gerados, ó. Ele salvou o meu arquivo grupo 1, tá? Ele salvou aqui o meu arquivo grupo1.ai do Adobe Illustrator. Então veja, já consegui o resultado que eu queria. Por fim, só para garantir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um novo documento, novo doc aqui, eu vou dar um método chamado close. Fecha ele depois que você salva. E aí eu vou passar um parâmetro que ele nem precisa salvar. E é um objeto, na verdade, que eu tenho que passar. Então eu vou falar save options. Qual que é do objeto, qual que é a propriedade do objeto, o valor desse objeto. Do not save changes. Não salvar modificações. Novo documento fechar, save options, do not save. Então agora eu vou dar um play aqui, ó. Ele vai fazer, vai gravar o meu arquivo aqui, grupo 1, e ele próprio vai fechar o meu arquivo. Então veja, consegui o resultado que eu queria. Consegui o resultado que eu queria, tá? Olha lá, eu vim aqui, então entendam essa lógica aqui do que eu fiz até o momento. Target Engine, o Target Illustrator vai lá para o Illustrator. Criei uma variável para armazenar o documento. Puxei qual é o espaço de cor desse documento para depois criar um novo arquivo. Criei uma variável arts para puxar a coleção que está na minha camada, tá? Que está na única camada do arquivo, tá? Pedi para gravar numa variável a largura e a altura deste meu, tá? Deste meu elemento aqui. Pedi para selecionar o elemento, pedi para copiar, pedi para desfazer a seleção. Pedi para criar um novo documento utilizando o espaço de cor do arquivo original do Illustrator, a largura e a altura do meu elemento arts aqui. Defini uma variável para uma pasta de saída. Se a pasta de saída não foi criada, cria a pasta de saída. Agora eu vou aqui, ó, arquivo saída, um novo arquivo, pasta de saída, grupo 1.ai, poderia dar qualquer nome. Pego o novo documento que eu tinha criado e dou a ele o comando de salvar como, passando o parâmetro do arquivo que eu acabei de criar. Depois eu fecho e aí eu não salvo, tá? Conseguem entender essa lógica do que a gente acabou de fazer? Até aí, nós estamos quase acabando aqui a primeira versão desse script, tá? Até aí, alguma dúvida? Conseguem entender essa lógica aí? Veja aí nos comentários, tá? Tô vendo aqui nos comentários, tá? Se tem alguém, se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá, pessoal? Beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer especificamente agora, tá? O que a gente vai fazer nesse momento especificamente? Eu fiz isso para minha arte 0, tá? Para o único item da coleção. Agora, tá? Agora, eu preciso fazer com que ele exporte todos, que ele faça um loop e exporte todos esses aqui, tá? Não apenas um, exporte todos esses aqui. Para que eu faça isso especificamente,
eu vou pegar e vou criar um loop. E esse loop, agora talvez para quem não entende de programação, fica um pouquinho mais complicado. Esse loop que eu vou criar, ele vai ter que ser criado logo depois que a gente coletar o vetor das artes aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um loop do tipo for. Então, for, tá? Esse for, ele suporta, tá? Esse for, eu preciso passar 3 parâmetros para ele. Preciso passar 3 parâmetros específicos para ele. O primeiro parâmetro é o valor inicial. O segundo parâmetro é o valor final. Primeiro parâmetro, o valor inicial. Segundo parâmetro, o valor final. E o terceiro parâmetro, o que fazer após completar o código que eu escrever aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável para ter esse loop. Variável, e aí ele vai girar, né? Então, na verdade, ele vai fazer um ciclo por todo o código que eu colocar aqui dentro. Variável giro, tá? Ou variável só G mesmo, recebe 0. Esse G, lembrando, poderia ser qualquer nome aqui, tá, pessoal? Variável G recebendo 0. Quando o valor final do G é 0, ou seja, eu vou escrever o código e eu vou colocar tudo isso que eu tenho aqui dentro desse for aqui. Portanto, eu vou substituir aqui por uma variável do tipo G. O valor final, eu sei que eu tenho 8 elementos. Ó, 8 elementos na minha coleção. O meu G poderia ser você fazer todo esse loop enquanto o valor de G for menor do que 8. Calma aí que a gente vai melhorar isso, mas é para entender a lógica. E aí, cada vez que você executar o comando, você acrescenta especificamente um valor para o G. Então, qual que é a ideia aqui? Tá? Talvez para quem não entenda a programação fique um pouco complicado de entender. Ele vai pegar, ele vai rodar por toda a programação que eu fizer aqui, ele vai rodar entendendo que G é 0. Tá? Daí, quando terminar, como eu pedi para incrementar, ele vai rodar de novo entendendo que G é 1. Depois ele vai rodar de novo entendendo que G é 2. E aí ele vai fazer isso até G ser 8. E aí ele para e passa para a parte de baixo. Só que, aqui eu tenho 8 elementos. Mas e se eu pegar um outro arquivo? E se eu pegar um outro arquivo que tem 12, 15? Como é que eu posso fazer para que eu sempre tenha o tamanho exato da minha coleção para processar? Lembra que a gente utilizou aquele valor para saber o tamanho da coleção, que é o length? Então eu poderia fazer assim, ó, variável G recebendo 0, pare quando G for menor do que arts length. Ou seja, eu sei que eu tenho na minha coleção de artes 8. Então é a mesma coisa que eu falar 8 aqui. Arts length for, ou seja, pare quando o G for chegar a 8 e incremente. E agora, pessoal, ó, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou pedir para ele ler, ó. E eu vou substituir todo esse 0 aqui pelo G. Ó. Só para você ter uma ideia, o que ele faria aqui, tá? E aí? Tá? O que ele faria aqui especificamente, tá? Ó, como eu pedi G como 0, G menor do que arts length, G menor do que arts length, então ele vai entender que é 8, ele vai fazer o seguinte, G começa com 0. Então, variável largura recebe arts G. Nesse caso, arts, o quê?
Zero, porque eu estou pedindo que o início seja zero. Largura, altura, artes, G, altura. Artes 0 selecionado verdade, copiar. Artes 0 selecionado false, faz um novo documento e copia. Ok? E aí é claro que eu tenho que colocar, na verdade, né, tudo isso aqui lá dentro, né? Porque senão... Ó. E aí é claro que a pasta eu tenho que criar antes do processo. Senão ele não vai achar a pasta mesmo, tá? Ó. Então, ó, para ficar claro, o que a gente fez aqui, tá? Para entender aí o que a gente fez aqui, ó. Agora eu tô declarando a variável do documento, o espaço de cor do documento e aí puxando artes como a coleção de itens dentro daquela camada, tá? Já pedi para criar a pasta de saída, porque depois, inclusive, eu vou utilizar essa variável aqui. E agora, ó, ele vai rodar por todos os itens da coleção de artes. Então, ó, vamos começar rodando pelo item 0. Por isso que eu tirei todos os zeros aqui. Ó, largura, artes G, width, ou seja, como o valor inicial é 0, ele vai pegar a largura do primeiro item, a altura do primeiro item, selecionar o primeiro item, copiar o primeiro item, desfazer a seleção do primeiro item, criar um novo documento, colar, nesse caso, o primeiro item, e vai dar saída. Só que aqui, o que eu posso fazer? Para que eu tenha nomes diferentes, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó, grupo, e aí eu vou dar um espacinho aqui, mais o G, que vai ser a numeração desse elemento, e nesse caso vai ser 0, tá? Mais, tá? Grupo, espaço, tal, ponto, aí, mais o item do Adobe Illustrator, tá? Então, ó, agora sim eu tenho um nome de respeito aqui. Pasta de saída, mais barra grupo, mais a numeração que vai fazer o ciclo, mais ponto aí. E aí salva esse documento e fecha esse documento. A hora que terminar aqui, ele vai olhar. O G é menor do que o tamanho da arte? O tamanho da arte, o tamanho da coleção, a coleção é 8. Então o G não é menor. Então ele vai aumentar o G para 1 e repetir todo esse processo. Quando ele repetir todo esse processo, tudo que está G vai ser 1. Então ele vai fazer com o item número 2 da coleção. E ele vai fazendo assim até que ele chegue até o último elemento. Não sei se eu consegui explicar essa lógica. Qualquer coisa escreva no comentário aí sobre isso, tá? Que aí eu posso tentar explicar novamente para vocês, tá? E aí, por fim, eu só vou colocar um alert aqui, ó, que quando ele terminar a operação, ele vai dar aqui, ó, operação realizada com sucesso. E o título da caixa vai ser sucesso. Então, ó, eu vou até diminuir um pouquinho o zoom para a gente entender como é que ficou o nosso código aqui. Ó. Veja se vocês conseguem entender, tá? Como ficou o resultado do nosso código aqui, ó. Tá? Então, ó, eu criei o meu novo documento. Esse novo documento eu peguei o espaço de cor dele e assim, bom, vamos rodar aqui, depois eu explico melhor, né? Então, eu tenho aqui, tá? Vamos lá, ó. Eu vou apertar play aqui e vamos ver se ele faz. Fez o primeiro documento, salvou, fechou, faz para o segundo documento, salva, fecha, faz para o terceiro documento, salva, fecha e vai fazendo assim por diante. Vocês vão perceber que ele vai parecer que o programa travou. Na verdade é porque eu não pedi no meu script para ele fazer redesenho de tela. Ó, operação realizada com sucesso. Vamos lá ver nossa pasta. Na nossa pasta eu tenho. Então aqui, ó, tá? É que aqui eu tinha esse grupo 1 que eu tinha antes criado, ó. Grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7. Poderia chamar isso de artes, tá? Não tem problema. Se eu olhar aqui de dentro do Illustrator, ó, se eu olhar aqui de dentro do Illustrator, eu tenho meus arquivos gerados
e eu tenho especificamente todos os arquivos já separadinhos via script. Cheguei ao resultado que eu queria. Vejam aí se vocês conseguem, tá? Veja aí se vocês conseguem entender, tá? A lógica do que eu fiz aqui, né? Veja se você consegue entender a lógica, se você tem alguma dúvida. Essa é uma primeira versão desse script, né? E esse código precisa ficar claro aí exatamente do que eu fiz, tá? Conseguem entender aí, pessoal, a lógica do que eu estou fazendo aqui? Escrevam no comentário aí qualquer coisa se vocês não entenderem aí, tá? Vou até salvar esse script aqui, ó. Tá? Então, vamos chamar ele de separar elementos V1. Separar elementos versão 1. Tá? Então, separei esse elemento aqui, tá feito o jogo, tá? Fizemos então a primeira versão do script aí, tá? A lógica tem que ficar clara, tem que ficar simples de vocês entenderem aí. Beleza? Pessoal, como nós temos aí, né, já estou aqui, já estou aqui, na verdade, há um bom tempo nessa live aqui, né? Faz 1h40, na verdade, que eu estou aqui, já é um tempo considerável. Vale a pena a gente continuar, mas vale a pena a gente continuar numa outra sequência, de uma outra live. A primeira versão nós conseguimos fazer. Só que aí você pode se perguntar, você pode ter alguns problemas com esse arquivo. E aí eu vou deixar aqui comentado, lembrando, para quem não entende muito de programação, um comentário é especificamente as linhas que você escreve e que o programa não vai compilar, ele não vai ler, só você vai interpretar. Para você gerar um comentário, você pode colocar aqui, se for um comentário de mais de uma linha, né? Você pode colocar umas duas barras e dentro das duas barras 2 asterísticos, tá? 2 asteriscos. E aí, ó, você tem aqui, ok? Eu poderia colocar um comentário aqui. Então vamos colocar aqui, ó. O nome do projeto é Separar Elementos, versão 1. Isso aqui é só para gente se situar aqui, ó. Quem criou isso, tá? Eu vou colocar meu nome aqui, ó, Gustavo Delvecchio, meu e-mail, e aí eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui possíveis melhoramentos, ó. Melhoramentos para a gente fazer numa próxima oportunidade, tá? Melhoramentos. Qual melhoramento eu posso ter para esse script? Primeiro melhoramento que eu preciso ter, ó. O que vocês acham que vai acontecer se eu tivesse, tá, um elemento que tivesse oculto? Se eu tiver um elemento oculto, problema sério, porque na hora que ele chegar no for aqui, nesse elemento, ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir selecionar esse elemento. Então, suporte a elementos ocultos, eu preciso ter. Outro melhoramento, suporte a elementos bloqueados. Obviamente. Então, ó, se eu tiver aqui um elemento que está bloqueado, ele não vai conseguir selecionar, copiar e colar esse elemento. Então, ele vai dar um erro no meu script. Outro grande problema, e isso é um problema considerável, tá? Aqui, ó. Eu pedi para ele ler, fazer a leitura da largura e da altura de cada elemento. Então ele vai ler exatamente a largura e a altura vetorial do elemento. Mas veja, eu posso ter um elemento cuja largura visual é diferente da largura vetorial. Olha aqui, ó, eu vou adicionar contorno a esse elemento. Ó. E ao adicionar contorno a esse elemento, ó, ele vai ficar visualmente muito maior do que a largura e a altura vetorial dele. Isso vai ser um problema, porque na hora de eu copiar, tá?
na hora de eu copiar, ele vai criar um novo documento nesse tamanho aqui de 100 pixels por 100 pixels. Ele não está considerando esse excesso visual. Então, mais algo para a gente se preocupar é considerar o visual, a aparência do elemento, em vez do tamanho vetorial. Esse é outra sugestão de melhoria. Outra sugestão de melhoria: suporte a múltiplas camadas. Suporte a múltiplas camadas. Por enquanto, eu estou pedindo para ele pegar somente uma camada. Mas e se eu tiver um projeto com mais de uma camada? Como é que eu faço? Tá? Por exemplo, se eu criar várias camadas e eu tiver nessas várias camadas, eu tiver aqui elementos na camada 2 e na camada 1. Como é que eu faço para ele pegar mais de uma camada? Outra sugestão de melhoria que eu tenho que ter aqui, tá? Sugestão de melhoria é tratamento de erros. Se der um erro no meu script, o usuário vai receber o erro. E aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar esse erro? Tá? Então, o tratamento de erros. Outra grande sugestão de melhoria, que essa a gente vai aprender, né? Espero que vocês possam me acompanhar em outras transmissões para que a gente aprenda, tá? Outra sugestão de melhoria aí, tá? A interface, né? Então, uma interface para configurações do script. Ou seja, se eu fizer uma interface para configuração do script, eu posso falar para o usuário e escolher. Você quer exportar itens que estão ocultos? Você quer salvar itens que estão travados? Você quer salvar item em todas as camadas ou só na que está selecionada? Então eu crio uma interface para ele selecionar antes e dependendo da seleção ele aplica. Tá? Então todos esses melhoramentos servem para incrementar esse script e fazer esse script ficar muito mais potente. Mas isso eu deixo claro, né? Nosso tempo aqui já está em excesso. Eu deixo para falar isso, né, numa próxima transmissão. E se vocês gostaram dessa transmissão, se vocês se interessaram em continuar a aprender o desenvolvimento de scripts, a gente pode combinar de fazer às quartas-feiras novas transmissões. Então, quarta-feira que vem, faço uma nova transmissão e essa nova transmissão a gente continua de onde a gente parou. E aí, é claro que eu não quero só falar de Illustrator, eu também quero falar de Photoshop, eu também quero falar de InDesign, eu quero falar de outros aplicativos. Portanto, a gente pode, né, a gente pode continuar e ir falando sobre scripts em diferentes aplicativos, tá? Então, me digam aí depois, né? Me falem aí no comentário se vocês gostaram disso, né? O que vocês acharam. E aí, na próxima, se vocês quiserem que a gente possa continuar com essa iniciativa, me fala aí, porque daí a gente marca para as próximas quartas para a gente continuar. Eu vou colocar, tá? Eu vou salvar isso daqui e eu vou colocar isso numa pasta minha no Dropbox e aí eu vou compartilhar o link da versão final aqui nos comentários mesmo dessa publicação. Que aí você pode estudar o que eu acabei de fazer e pode tentar entender melhor, pode tentar avançar com isso e assim por diante. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço imensamente, novamente, todos aqueles que me acompanharam, né? Eu sei que hoje foi um pouco mais longo, porque eu tive que apresentar o que é script, como fazer, mas nas próximas aulas a gente já vai começar diretamente, sem enrolação, na prática, caso vocês queiram continuar. Tudo bem, pessoal? Então, me digam aí nos comentários, tá? O que vocês acham dessa ideia e a gente pode continuar, tá bom? Agradeço demais novamente pela atenção, uma boa noite para todo mundo e se vocês tiverem dúvidas, Se vocês tiverem dúvidas, não hesite aí, tá, em fazer contato, a me mandar mensagem. Pode me mandar mensagem no Facebook mesmo, se você quiser me mandar um e-mail, tá? A gente vai conversando, eu vou tentando te ajudar com alguma coisa que você não entendeu e assim por diante. A ideia é que vocês possam aprender a desenvolver script para os aplicativos.
Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Muitíssimo obrigado, né, pela participação de todos vocês aí, tá? E a gente continua, né? A gente continua na próxima. Legal, pessoal? Então, até mais.